Um filme que marcou o início dos anos 2000 e que continua sendo um dos grandes épicos do cinema, Gladiador. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe, esse filme conquistou tanto o público quanto os críticos, levando nada mais, nada menos do que 5 Oscars para sua prateleira. Só isso! E eu resolvi reassistir esse filme, Gladiador, até porque todo mundo deve estar sabendo que está vindo aos cinemas mês que vem, agora em novembro, a sequência desse grande filme, a sequência que todo mundo esperou, igual a 0 pessoas. Eu não quero! Nada melhor do que reassistir o primeiro filme para se preparar para esta pérola que vai vir aí, né? Eu sou o melhor. Então, sem mais a menor enrolação, vamos embora pro vídeo. E aí, cambada de gladiadores, tudo beleza? Eu sou o Samuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha Arena Coliseu. Você é retardado por acaso? Para quem não lembra, ou então não assistiu Gladiador e tá aqui nesse vídeo pra saber um pouco mais da história, porque viu que tá em cartaz, por exemplo, o que talvez seja um pecado você não ter assistido, vale a pena, lá vai um pouco do resumo da história. A história acompanha Maximus Decimus Meridius, um general romano de confiança do imperador Marco Aurélio. À beira da morte, Marco Aurélio escolhe Maximus para ser seu sucessor e restaurar a república. Porém, seu filho Commodus descobre o plano, assassina o pai e toma o poder para si. Commodus ordena a execução de Maximus e de sua família. Maximus consegue escapar, mas chega tarde demais para salvar sua esposa e seu filho. Ou seja, ele perdeu tudo. Ele é capturado, vendido como escravo e é forçado a lutar nas arenas como um gladiador. Com o passar do tempo, Maximus acaba se tornando uma lenda nas arenas, com o único objetivo de voltar a Roma e se vingar de Commodus. O filme ele segue Maximus enquanto ele luta por justiça e pela honra de sua família, culminando em um confronto épico contra Commodus na arena, onde o destino de ambos é decidido. E tirando o elefante branco do meio da sala, eu adoro este filme. Porque eu amo de verdade. Assim, a primeira 1 hora desse filme é coisa de louco, é muito bom mesmo. A cena inicial de batalha contra o último exército restante é muito boa, só que eu tenho algumas ressalvas porque tem muitos cortes e tem a câmera lenta, né? É anos 2000. Eu sou um cara que tem um pouco de preconceito com alguns filmes dos anos 2000. Por exemplo, eu nunca assisti Psicopata Americano, porque eu comecei a assistir Psicopata Americano, todo aquele cenário, tudo aqueles diálogos de anos 2000, tudo aqueles cortes anos 2000, me pegou e não consegui. E Gladiador, ele tem um pouco isso. Então ele é? Ele usa câmera lenta? Sim, ele usa. Só que ele não abusa da câmera lenta. E às vezes eu acho que ele usa até sem precisar. E o inverso também é válido. Como, por exemplo, cenas que fica melhor com a câmera lenta. Isso no início do filme. E essa câmera lenta acaba que ela não atrapalha muito, porque parece que o Ridley Scott esquece da câmera lenta. Ele usa só naquela batalha inicial, que é muito boa, que é aquele último exército, que a cada momento tem um diálogo fodástico. Aí ele usa só, a princípio que eu me lembro, é apenas naquela primeira batalha. Aí depois ele acaba esquecendo a câmera lenta e por isso que a gente nem dá tanta falta. Cara, ainda falando da primeira 1 hora de filme, como é impressionante um filme ter tantos diálogos fortes, pesados, assim, que você presta atenção a cada palavra ser dita e que a cada palavra dita por qualquer um do personagem impacta muito, tem bastante impacto e bastante relevância. Cara, assim, citando, por exemplo, um dos primeiros diálogos foda do filme, que é: o que fazemos na vida ecoa pela eternidade, que o Maximus fala antes do exército atacar. Não só pela frase em si, mas pelo contexto da frase tá ali envolvida ali, ele encontrando aquele exército que tava ali na floresta esperando, aí ele dando aquela motivada neles, dando uma de Pablo Marçal. Não é homem? Assim, agora, todos os diálogos entre o Maximus e o Marco Aurélio são fodas. Os dois atores mandam muito bem. Cada diálogo entre os dois tem um peso, tem um contexto por fora. Não são diálogos gratuitos. Enfim, maravilhoso todos os diálogos entre esses dois personagens. Os diálogos entre o Commodus e o Maximus também são maravilhosos. Ressaltando, por exemplo, na arena, no Coliseu, salvo engano, onde ele se reencontra com o Commodus. E aí tem uma linha de diálogo entre o Commodus e o Maximus maravilhosa também. Cara, enfim, essa primeira 1 hora de filme é maravilhosa, beirando a perfeição. São cenas ótimas com diálogos incríveis. Pô, maravilhoso. Tirando aqueles picotes e muitos cortes em algumas cenas de batalha, a primeira 1 hora desse filme é incrível e a trilha sonora também desse filme é maravilhosa. É pena que o cara não pode pôr no YouTube, mas muito boa. Eu gostei, hein?
Depois dessa primeira 1 hora de filme é onde eu acho que o filme dá uma pisada no freio e aí dá uma leve arrastada. Tipo assim, a história ela é encantadora, ela interessa, só que são momentos em que o cara dá uma desligada do filme. São momentos que o cara dá uma desligada do filme, ele dá uma olhadinha na hora, vê quanto tempo falta, quanto tempo já foi. A famosa barriguinha. Eu acho que depois dessa 1 hora de filme, que se eu não me engano é ali onde ele acaba encontrando a família morta em diante, que ele vira escravo. Ali tem uma leve barriguinha, mas assim, cara, válido porque tem que ter uma construção, né? Não pode ser um filme frenético do início ao fim, sem um contexto, sem uma história, sem motivos, motivações, enfim, aí é compreensível, mas é uma barriga. Tem, tipo, uns detalhes ou alguns pontos no filme que acabam ocupando bastante tempo, que não agregam em muita coisa. Tipo, a relação do sobrinho de Maximus e o próprio Maximus. Não leva a lugar nenhum essa história do Maximus e o sobrinho dele. Como também, na minha visão, posso estar um pouco equivocado, não leva a lugar nenhum a relação do Cômodos com a sua irmã. Mas aquela relação além da irmãnidade. Não sei qual é a palavra, mas que vai além de irmãos. Todas as contas não tem uma resolução que sirva pro contexto do filme, sabe? Acaba ocupando um tempo desnecessário. Vale ressaltar que, mesmo assim, tendo esses pequenos detalhes, tendo alguns probleminhas ou outro, esse filme continua sendo foda demais. A cena do Maximus, quando ele se mostra pro Cômodos, depois de dar cabo de seus soldados, e o Coliseu começa a gritar pra Cômodos poupar o Maximus, e o Cômodos faz o belezinha com a mão, porque depois a arena começa a gritar, né? O Coliseu começa a gritar que é pro Cômodos poupar o Maximus, e o Cômodos levanta a mão em sinal que vai poupar o Maximus, e a trilha vai lá no 12 e o cara se arrepia assim, maravilhosa assim. Dá até um arrepio, cê é louco. E assim, só pra citar, os pontinhos mais baixos que eu falei, além do corte, do picote ali, são, por exemplo, aquela invasão em Roma. Ai, não sei se era necessário ou se era, não sei se ficou bem feitinho. Toda a relação do Cômodos com sua irmã e a relação do sobrinho de Maximus e o Maximus. Talvez, na minha opinião, sejam os pontos mais baixos do filme. Mas o final do filme, ele é bonitinho, um final bonito. É um final justo e bem fechadinho. É um filme bem redondinho, bem tchuca de beleza. E o Russell Crowe está incrível como gladiador. Não é à toa a sua estatueta de melhor ator do Oscar de 2001. O melhor filme do Oscar de 2001, Gladiador, é um ótimo filme épico de guerra, que eu dou nota 8,5. E digo mais,